tarde, mis amados hermanos y hermanas. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 90. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 90. Salmo de número 90, o versículo 1 diz: Salmo versículo 90, versículo 1 dice: Senhor, Tu tens sido a nossa morada de geração em geração. Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Antes que nascesse os montes, versículo 2, ou que tivesses formado a terra e o mundo, desde a eternidade até a eternidade Tu és Deus. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Verso 4. Verso 4. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem, ao findar-se, e como a vigília noturna. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Versículo 8. Verso 8. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades à luz do Teu rosto e os nossos pecados secretos. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros a la luz de tu rostro. Verso 12. Verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de sorte que alcancemos um coração sábio. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Agora vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en la Epístola de los Hebreos capítulo 11. Vamos ler dos versículos 24 até o 27. Vamos a leer los versículos 24 hasta el 27. Hebreus. Hebreos. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Por la fe dejó Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Oremos. Oremos. Senhor, abra para nós a Tua palavra nesse dia. Señor, abre para nosotros tu palabra en este día. Vem e visita-nos de uma maneira muito especial. Ven y visítanos de una manera muy especial. Nós queremos escutar a Tua voz na Tua palavra. Nosotros queremos escuchar tu voz en tu palabra. Ó Supremo Pastor das nossas almas, Oh Supremo Pastor de nuestras vem com almas, Tua vara e com o Teu cajado. ven con tu vara y con tu callado. Corrija o que tem que ser corrigido. Corrige lo que tienes que E corregir. nos conduza aos pastos verdejantes das Tuas revelações. Y condúcenos a los pastos gloriosos de tus revelaciones, Às águas tranquilas do Teu falar. a las aguas tranquilas de tu Que o hablar. Senhor tenha liberdade entre nós mais uma vez. El Señor tenga libertad entre nosotros una vez más. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Pois bem, amados, em Cristo, nós vamos dar continuidade ao tema que eu comecei a falar hoje pela manhã. Mis amados hermanos, hoy vamos a dar continuidad al tema que comenzamos en la mañana. A eternidade da vocação celestial e o testemunho da igreja no tempo do fim. La eternidad Da vocação celestial de la vocación celestial o testemunho da igreja no tempo do fim. y el testimonio de la iglesia en el tiempo del fin.
Então vamos agora meditar nesses dois textos. Entonces ahora vamos a meditar en estos dos textos. O primeiro eu quero que vocês observem o Salmo de número 90. Primero que quiero que observen ustedes en el Salmo número 90. Eu creio que todos nós sabemos que este é um salmo que foi escrito por Moisés. Yo creo que todos nosotros sabemos que este salmo fue escrito por Moisés. Observe bem. Mire bien, Ele diz assim: Senhor, Tu és a nossa morada. él dice así: Señor, tú eres nuestra morada. Talvez em algumas versões está refúgio. Tal vez en algunas versiones aparece refugio. O sentido aqui no hebraico é habitação. En el sentido aquí en el hebreo es É o habitación. lugar aonde eu existo. Es el lugar donde yo existo. É o lugar onde eu habito dentro. Es el lugar donde habitamos dentro. Essa não é uma mera poesia, Esta no es una mera poesía. mas é uma realidade fundamental. Esta es una realidad fundamental. No livro de Salmos, esse assunto é extremamente importante. En el libro de los Salmos es un asunto extremadamente importante. Então Moisés vai dizer isso: Senhor, Tu és o lugar que eu habito, Entonces Moisés va a decir: Señor, tú eres el lugar donde o yo lugar habito, que eu vivo, el lugar donde yo vivo, que eu existo. en el que yo É isso existo. que ele está dizendo. Es eso que él está diciendo. Porque agora, aqui neste salmo, nós passamos a entender o tempo à luz da eternidade. Porque ahora en este salmo nosotros entendemos a la luz de la eternidad. Um dos grandes erros é nós queremos entender a eternidade à luz do tempo. Uno de nuestros grandes errores es querer entender la eternidad a la luz de nuestro É o tiempo. contrário. Es al contrario. Então nós temos que entender o tempo à luz da eternidade. Entonces nosotros necesitamos entender el tiempo a la luz de la eternidad. O tempo é uma pequena partícula dentro da eternidade. El tiempo es una pequeña partícula dentro de la eternidad. Um dos grandes problemas que nós podemos ver hoje na fé cristã Uno de los grandes problemas que podemos ver hoy en la fe cristiana é que os cristãos perderam o senso da eternidade. es que los cristianos perdieron el sentido de la eternidad. Eles vivem dentro de uma esfera terrena, Ellos viven dentro de una esfera terrenal, do prazer imediato, de los placeres inmediatos, dos afetos carnais. de los afectos carnales, Como nós vimos hoje pela manhã o exemplo de Esaú. como vimos hoy en la mañana con el ejemplo de Saúl. E o que nós aprendemos da palavra de Deus Y lo que nosotros aprendemos de la palabra de é que Dios nós temos que viver uma vida celestial, es que nosotros tenemos que vivir una vida uma celestial, mentalidade celestial, una mentalidad celestial, padrão celestial. un patrón celestial, A nossa régua nuestra norma para medir todas as coisas para medir todas las está cosas no tribunal de Cristo. está en el tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, Tribunal de Cristo, onde nossas obras donde nuestras obras serão julgadas. serán juzgadas. Precisa ser uma régua Precisa ser una norma para medir todas as coisas. para medir todas las O cosas. cristão que desconhece isso, El cristiano que desconoce eso, ele vive uma vida que não é cristã. él vive una vida que no es cristiana. Ele vive vida religiosa. Él vive una vida religiosa. A igreja não é vida religiosa. La iglesia no es de una vida A religiosa. igreja não é espiritualismo. La iglesia no es un espiritualismo. A igreja é uma realidade celestial. La iglesia es una realidad A celestial. igreja como corpo de Cristo La iglesia como cuerpo de Cristo não é uma instituição, no es una é uma institución, entidade celestial. es una entidad celestial. Todos nós fomos inseridos no corpo de Y Cristo. todos nosotros fuimos inseridos en el cuerpo de E Cristo. nós temos que entender que a igreja é o corpo de Cristo. Y debemos entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ela é uma realidade cristã, Ella es una realidad cristiana, porque Cristo é a definição daquilo que é a igreja. porque Cristo es la definición de aquello que es la iglesia. Quando Paulo diz em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25, Cuando Pablo dice en el capítulo 5, a partir del verso 27, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja. maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Então, aqui ele vai discorrer que ele vai apresentar para si mesmo uma igreja gloriosa. Entonces él va a enseñar que Cristo va a presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. E na parte final, onde ele conclui esta sessão, Y en la parte final donde él concluye la no sesión, versículo 30 ele diz: en el versículo 30 él dice, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, e se unirá à sua mulher, y se unirá a su mujer,
E os dois se tornaram uma só carne. y los dos serán una sola carne. Aí ele vai concluir no versículo 32. Ahí va concluyendo el versículo 32. Grande é este mistério, Grande es este mas misterio. eu me refiro a Cristo e à igreja. Mas yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Como Paulo está definindo a igreja aqui? ¿Cómo Pablo está definiendo la iglesia aquí? Unida em uma só carne com o Senhor. Unida en una sola carne con el Señor. Aquilo que Paulo viu em Atos capítulo 9, Aquello que Pablo vio en Hechos capítulo quando 9. ele ouviu aquela frase: eu sou Jesus a quem tu persegues. Cuando él oyó aquella frase, yo soy Jesús a quien tú Ele persigues. viu que tocar na igreja de Cristo é tocar em Cristo. Él vio que tocar la iglesia de Cristo es tocar a Cristo. Perseguir a igreja de Cristo é perseguir a Cristo. Perseguir a la iglesia de Cristo es perseguir a Cristo. Tentar destruir a igreja de Cristo é tentar destruir a Cristo. Intentar destruir la iglesia de Cristo es intentar destruir a Cristo. Assim como Cristo é indestrutível, Así como Cristo es indestructible, nem a morte pode detê-lo, ni la muerte lo puede detener, nem todos os principados e potestades, ni todos los principados ni nem potestades, todas as forças das trevas. ni todas las fuerzas de las Por isso ele tinieblas. disse: Por eso él dice, eu edificarei a minha igreja yo edificaré mi e iglesia as portas do inferno não y las prevalecerão. puertas del Hades no prevalecerán contra él. Porque a igreja é uma em Cristo. Porque la iglesia es una con Cristo. A igreja não é explicada pela história. La iglesia no es explicada por la Ela é historia. vista na história. Ella es vista en la Ela é historia. explicada em Cristo. Ella es explicada en É isso que temos que entender. Y esto lo debemos Por entender. isso Moisés diz: Por eso Moisés dice, Senhor, tu és a nossa morada. Señor, tú eres nuestra De morada. eternidade a eternidade, tu és Deus. Tú de eternidad a eternidad, tú eres Dios. Colocaste diante da tua face todos os nossos pecados. Colocaste delante de tu rostro todos nuestros pecados. Aí ele faz uma linda oração dentro dessa canção do Salmo 90. Ahí le hace una linda oración de la canción de Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias, Enséñanos a contar nuestros días para que alcancemos o coração do sábio. para que alcancemos el corazón del Señor. Então aqui nós temos algo muito importante sobre Moisés. Entonces aquí tenemos algo muy importante sobre Moisés. E o que isso tem a ver com Hebreus? ¿Y qué tiene que ver eso con Hebreos? Isso tem algo a ver, algo considerável a ver. Eso tiene que ver algo muy importante. Veja isso, meus irmãos. Mire esto, mis hermanos. Moisés, ele aprendeu a contar toda a sua vida à luz da eternidade. Mire esto, Moisés comenzó a contar toda su vida a la luz de la eternidad. O que aconteceu? ¿Y qué sucedió? O escritor aos Hebreus, ele vai interpretar a história de Moisés para nós. Y el autor de Hebreos va a interpretar la historia de Moisés para E nosotros. ele vai interpretar a luz da fé. Y él la va a interpretar a la luz de la fe. Isso para nós é muito importante. Y eso para nosotros debe ser importante. Eu quero que você observe aqui, abra sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 11. Yo quiero que usted observe, abra su Biblia y mire aquí en Hebreos capítulo 11. É importante nós compreendermos que a eternidade não é apenas um destino futuro. Y es importante entender que la eternidad no es apenas un destino futuro. Para um cristão salvo e redimido pelo sangue de Cristo, Para el cristiano salvo redimido por la sangre de Cristo, a eternidade para nós já é uma realidade. para el cristiano la eternidad ya es una realidad. Nós precisamos enxergar o tempo Nosotros necesitamos observar el tiempo a partir da eternidade a partir de la e eternidad, não a eternidade a partir do tempo. no la eternidad a partir del tiempo. Então, o que ocorre? Entonces, ¿qué ocurre? E o grande perigo, a advertência aqui, El gran peligro, la advertencia aquí, é nós invertermos. es nosotros cambiar. Esse é o grande perigo. Es un gran peligro, Porque nós podemos nos perder na visão celestial. porque podemos perdernos en la visión celestial. Observe essa frase que nós encontramos aqui nos textos que lemos em Hebreus 11. Observa esta frase que nosotros encontramos aquí Pela en los fe. textos del verso 11. Por la fe. Ela ocorre 19 vezes. Ella ocurre 19 veces. É como que um arco estrutural em todo esse capítulo. Es como un arco estructural en todo ese capítulo. Pela fé. Por la fe. Essa frase fala da vida que agrada a Deus. Esta frase habla de la vida que E agrada que é a a Dios. vida que agrada a Deus, segundo a interpretação de Hebreus 11? ¿Qué es la vida que agrada a Dios según la interpretación de É Hebreos uma 11? vida que vive pela fé. Es una vida que se vive por la fe. Pela fé não é um salto no escuro. La fe no es un asalto a la oscuridad. A fé
ela toca o nosso espírito. La fe toca nuestro A espíritu. fé nos leva a viver dentro de uma esfera invisível. La fe nos lleva a vivir dentro de una esfera invisible. Escute isso. Escuche esto. Espiritualmente falando, Espiritualmente as hablando, coisas celestiais las cosas celestiales governam as coisas terrenais. gobiernan las cosas As terrenales. coisas invisíveis Las cosas invisibles governam as coisas visíveis. gobiernan las cosas visibles. Aquilo que é eterno Aquello que es eterno governa o tempo. gobierna el tiempo. Guarde isso. Guarde Se eso. você não entender isso, você não entendeu o que é a vida cristã. Si usted no entiende eso, no entiende qué es la vida Você cristiana. vai traduzir a vida cristã a uma esfera terrenal, Usted va a traducir la vida cristiana como en una medida ao mundo terrenal, físico. un mundo físico. Olha o que diz 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Mire lo que dice 2 de los Corintios capítulo 5 versículo 7. Nós não andamos por vista, Nosotros no andamos por la nós vista, andamos por fé. nosotros andamos por la fe. Então, o que é a fé? Entonces, ¿qué es la fe? Uma das coisas que aprendemos em Hebreus 11, Una de las cosas que aprendemos en Hebreos que 11, a fé é a vida que agrada a Deus. que la fe es la vida que agrada a Dios. Você vê que Abel ofereceu um sacrifício pela fé. Usted ve que Abel ofreció un sacrificio por la fe. Enoque andou pela fé. Enoch andó por la fe. Noé foi o pregador da justiça, ele construiu uma arca pela fé. Noé fue el predicador de justicia y construyó un arca por la fe. Abraão abandonou a sua terra e foi para uma terra que Deus lhe mostrou. Abraham abandonó su tierra y fue a una tierra que Dios le mostró. Ele deixou uma realidade visível Él dejó una realidad e visible partiu para uma realidade y invisível. partió para una realidad E invisible. ele fez isso pela fé. Y él hizo esto por la fe. Imagine que Moisés, ele abandonou o Egito, Imagínense que Moisés abandonó Egipto, as glórias do Egito, la gloria de Egipto, todo o poder do Egito, todo poder de Egipto, toda a fama do Egito, toda su fama en Egipto, toda a ciência do Egito. todo el conocimiento de E Egipto. ele fez tudo isso pela Él hizo todo esto por la fe. Sabe o que é isso, irmãos? ¿Sabe qué es esto, hermanos? Vocação celestial. Llamamiento celestial. Viver pela fé é vocação celestial. Vivir por la fe es llamamiento celestial. O que Hebreus 11 nos ensina é que Lo que Hebreos en 11 nos enseña a es que vida que agrada a Deus la vida que agrada a Dios não é sustentada pelo visível, no es sustentada por lo não visible, é por aquilo que os olhos veem, no es por aquello que los hombres ven, é pelo invisível. es por lo invisible. Nós não fomos feitos para essa terra, Nosotros no fuimos hechos para esta tierra, nós fomos feitos para a eternidade. nosotros fuimos hechos para la eternidad. Jonathan Edwards, Jonathan Edwards, ele fez uma oração muito linda a esse respeito. él hizo una oración muy Linda. muy linda en relación a este aspecto. Ele disse: Senhor, Él dice, Señor, grava a eternidade nos meus olhos. graba la eternidad en mis ojos. C.S. Lewis, ele disse algo muito importante. C.S. Lewis dijo algo muy importante. Se existe algo dentro de mim Si existe algo dentro de mí, que se existe um vazio dentro de mim si existe un vacío dentro de e mí que nada nesse mundo pode preencher, que nada en este mundo puede llenar, a explicação é simples. la explicación es fácil. Eu não fui criado para esse mundo, Yo no fui creado para este mundo, porque nada nesse mundo poderá me satisfazer. porque nada en este mundo podrá Esta satisfacer. é uma grande verdade. Y esto es una gran verdad. Nós fomos criados para um outro mundo, Nosotros fuimos creados para otro mundo, criados em Cristo Jesus. creados en Cristo Jesús. E é isso que nós vamos ver aqui. Y es esto aquello que vamos a ver aquí. Mas antes de entrar em Hebreus, aqui nos textos relacionados a Moisés, Mas antes de entrar a los textos relacionados con Moisés, deixe-me emoldurar esse ponto com Eclesiastes 3:11. déjenme ilustrar este texto con Eclesiastés. Diz assim: tudo fez Deus formoso ao seu tempo, Dice así, todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo e pôs a eternidade no coração do homem. y puso eternidad en el corazón del hombre. Olha esse texto, Mire este texto, Eclesiastes 3:11. Eclesiastés 3:11. Diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Dice que Dios colocó la eternidad en nuestro corazón. Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y isso hermanas, precisa ficar claro para nós. eso necesita quedar claro para Quando nosotros. nós perdemos a visão da eternidade, Cuando nosotros perdemos la visión de la é eternidad, porque já perdemos a visão celestial. porque perdimos la visión celestial. E aí passamos a ser governados por tudo que está em torno de nós. Y ahí pasamos a ser gobernados por todo lo que está delante de nosotros. O homem foi criado para algo maior do que aquilo que está no tempo.
El hombre fue creado para algo mayor de aquello que está en el tiempo. Nenhuma conquista desse mundo pode satisfazer o nosso coração. Ninguna conquista en este mundo puede satisfacer nuestro corazón, Porque a eternidade, ela traz em si, dentro de nós, porque la eternidad trae en sí dentro de nosotros a explicação da nossa origem, la explicación de nuestro origen, como também o anseio pelo nosso destino. como también el deseo por nuestro destino. Veja que Romanos capítulo 8, Mire que Romanos capítulo 8, nós vemos ali 3 gemidos. encontramos allí 3 clamores. A partir do versículo 22, você vai ver que existe o gemido da natureza. A partir del versículo 22 va a encontrar que existe el clamor de la A naturaleza. natureza geme La naturaleza gime para que ela seja restaurada. para ella ser restaurada. Mas não só ela, Mas no solo ella, nós também gememos nosotros no también nosso gemimos, interior, nuestro interior, porque aguardamos a adoção do nosso corpo. porque aguardamos la adopción de nuestro cuerpo. Nós queremos ser revestidos da imortalidade, da incorruptibilidade. Queremos ser revestidos de la inmortalidad, de la Mas não, incorrupción. não somente isso. Mas no solamente eso. No versículo 26 diz que o Espírito Santo também geme. Pero en el versículo 26 dice que el Espíritu Santo también Ele gime. geme com gemidos inexprimíveis. Él dice que gime con gemidos indecibles. Você pode imaginar isso? Usted puede imaginarse Então eso. nós gememos. Entonces nosotros gemimos. Há dentro de um cristão redimido, Hay dentro de un cristiano redimido, aquele que foi salvo, aquel que fue salvo, existe um clamor. existe un clamor. Ele não está satisfeito nesse corpo. Él no está satisfecho en este cuerpo. Não é porque ele quer fazer uma estética, No es porque él quiere hacer un cambio estético. não é porque ele está preocupado com seus músculos. No es porque él está preocupado por sus músculos. Ele não está satisfeito nesse mundo. Él no está satisfecho en Porque este mundo. nada nesse mundo pode satisfazer um cristão. Porque nada en este mundo puede satisfacer a Só un a cristiano. presença de Deus. Solo la presencia. Só a de Dios. presença de Cristo. Solo la presencia Só a de Cristo. presença do Espírito Solo la Santo presencia del Espíritu pode Santo nos encher. puede nos llenar. Então veja isso. Entonces mire É eso. muito Es importante. muy importante. Vamos agora nos deter em Hebreus capítulo 11. Vamos ahora a detenernos en Hebreos capítulo 11. Veja que Moisés trocou o império pela eternidade. Mire que Moisés cambió el imperio por la eternidad. Diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. Verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Veja a frase, filho da filha de Faraó. Mire esta frase, hijo de la hija de Faraón. Isso aqui não é um título familiar. Eso aquí no es un título familiar. Era um lugar dentro do sistema do Egito. Era un lugar dentro del sistema de Egipto. Era uma posição. Era una posición. Era glórias. Era glorias. Moisés, ele estava sendo preparado para ser como que um faraó. Moisés estaba siendo preparado para ser como un Por faraón. isso que ele estudou toda a ciência do Egito. Por eso estudió toda la ciencia de Para Egipto, ser um homem preparado. para ser un hombre preparado. Um homem cheio de poder. Un hombre lleno de poder, Cheio de glória desse mundo. lleno de la gloria de este Mas mundo. o que ele fez? Mas ¿qué fue lo que él hizo? Olha essa palavra. Mire esta palabra. Ele recusou. Él escogió, rehusó. A raiz dessa palavra La raíz de esta palabra significa que ele colocou duas coisas na balança. significa que él colocó dos cosas en una balanza. E tudo aquilo que representava o Egito Y todo aquello que representaba a Egipto perdeu o seu valor. perdió su valor. Então a fé de Moisés Entonces la fe de Moisés deu a ele a ousadia, le dio la a osadía, coragem el valor de negar, de negar, de recusar de rehusar todas as glórias, toda la gloria, todas as posições. todas las posiciones de Egipto. Meus irmãos e irmãs, Mis amados isso hermanos, tem que hermanas, falar alto ao nosso coração. esto tiene que hablar a nuestros corazones. Nunca havíamos vivido num tempo de tantas oportunidades e possibilidades. Nunca habíamos vivido un tiempo de tantas oportunidades y facilidades. Nunca tínhamos vivido em nossa geração em um mundo tão atraente. Nunca habíamos vivido una generación con un mundo tan atrayente. Todo o tempo você está como que sendo atacado. Todo el tiempo usted está siendo atacado. A todo momento você está recebendo ofertas. Todo el momento usted está recibiendo ofertas. É o mundo que nós vivemos. Es el mundo en el que Um mundo vivimos. cheio de atrações. Un mundo lleno de E esse atracciones. mundo tenta roubar os nossos afetos. Y ese mundo intenta robarnos nuestros afectos. Em outras palavras, En otras palabras, roubar o lugar de Cristo dentro de nós.
robar el lugar de Cristo dentro de nosotros. Isso cria-se distrações, Y eso crea distracciones, tantas oportunidades tantas para oportunidades desvios da nossa alma. para desviar nuestra alma. É justamente aqui que entra a história de Moisés. Es justamente aquí donde entra la historia de Moisés. Porque o que visa todos esses poderes do mundo? Porque lo que manifiesta todos estos poderes del mundo. Nós sabemos que o mundo é uma figura, o Egito é uma figura do mundo. Nosotros sabemos que Egipto es una figura del mundo. Faraó é uma figura de uma potestade. Faraón es una figura de un poderoso, una potestad. Vejam o quanto isso é sério. Vejam o quanto isso é sério. Miren cuánto esto es serio. Essas potestades tentam roubar o lugar de Cristo na nossa vida. Esas potestades intentan robar el lugar de E Cristo en nuestra muitos vida. têm perdido a fé. Y muchos han perdido la fe. Incredulidade En la actualidad é justamente isso. es justamente eso. Incredulidade é você não viver de acordo com aquilo que você foi chamado. Incredulidad es vivir con aquello, en desacuerdo a aquello que usted fue llamado. É você viver abaixo da sua vocação celestial. Es vivir debajo de su llamamiento celestial. Meus irmãos e irmãs, Mis hermanos y hermanas, leve isso a sério. tomen esto en serio. Nós não temos tempo de brincar, de servir a Deus. Nosotros no tenemos tiempo de jugar, de servir a Dios. Nós não podemos perder de vista esta palavra. Nosotros no podemos perder de vista esta palabra. Nós estamos vivendo a pior fase dessa apostasia escatológica. Nosotros estamos viviendo la peor fase de la escatología, de la apostasía escatológica. Nosso Senhor Jesus em Mateus 24. Nuestro Señor Jesús en Mateo 24, Assim como Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2. así como Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, Como também em Apocalipse capítulo 2 e 3. como también en Apocalipsis capítulo 2 y 3, Na história daquelas cartas às igrejas da Ásia. en la historia de aquellas cartas a las iglesias de Nós Asia, podemos ver uma advertência sobre essa apostasia que nós estamos vivendo. nosotros podemos ver una advertencia sobre esa apostasía que estamos Isso é viviendo. grave. Eso es grave, Porque é justamente o que o inimigo quer. porque justamente eso es lo que el enemigo quiere. Ele quer que nós nos contentemos com esse mundo. Él quiere que nos contentemos con este Nos mundo, conformemos com este mundo. nos conformemos con este mundo, Nos amoldemos a este mundo. nos conformemos a este mundo. Olha o que diz Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1. Mire lo que dice Pablo en Romanos 12, capítulo 1. Preste atenção nesse texto. Preste atención a ese pasaje. Veja como ele inicia. Mire cómo él comienza. Rogo-vos, pois, irmãos. Les ruego, hermanos. Essa expressão rogo-vos, pois, Esa expresión, les ruego, ela está carregada de um grande peso emocional. ella está cargada de un gran peso emocional. É um clamor do coração de Paulo. Es un clamor del corazón de Pablo. Rogo-vos, pois, irmãos, Les ruego, que hermanos, apresenteis os vossos que presentéis vuestros Corpos. cuerpos como sacrifício un sacrificio vivo, vivo, santo santo e agradável y agradable a Deus. a Dios. O que é um sacrifício vivo e santo? Que es un sacrificio vivo y santo. Paulo vai dizer assim, é um culto da vossa vida. Pablo va a decir así, el culto É racional. um culto com entendimento. Es un culto con É entendimiento. um culto consciente. Es un culto Ele consciente. está dizendo que cada de nós é um culto diante de Deus. Le está diciendo que cada uno de nosotros es un culto delante de E Dios. antes de dizer a Deus que eu amo, Y antes de decir al Dios que yo amo, eu tenho que ter uma vida que expresse isso. yo tengo que tener una vida que expresa eso. Escuta o que eu vou dizer. Escuche lo que voy a decir. Deus não está aqui em busca da nossa adoração. Dios no está aquí en busca de nuestra adoración. Porque diante dele, o que ele mais tem é adoração. Porque delante de lo que más sucede es adoración. Ele está aqui em busca do adorador. Él está aquí en busca del Quem é o adorador. adorador? ¿Quién es el adorador? Essa adoração está fundamentada em quê? Esta adoración está fundamentada en qué. Vou te dar dois exemplos. Voy a darle dos ejemplos. Não precisa abrir a Bíblia. No necesita abrir la Biblia. Mateus capítulo 8. Mateo capítulo 8. Você se lembra ali os versículos iniciais? Usted se recuerda allí los versículos del Tem uma comienzo. história muito linda. Hay una historia muy bonita. Mas essa história não pode ser lida somente aqui. Mas esa historia no puede solamente ser leída aquí. Lembre-se que de Mateus capítulo 5 até o final do capítulo 7, Recuerde que Mateo capítulo 5 hasta el final del capítulo 7, Jesus fez a maior e mais grandiosa exposição daquilo que é o evangelho do reino. Jesús hizo allí la mayor exposición de lo que es el Evangelio del Reino. Lembra do versículo 28 do capítulo 7? Recuerde el capítulo 7, versículo 28. capítulo 7, verso 28. Diz que as multidões
maravilhavam-se da sua doutrina. Dice que las multitudes se maravillaban con su doctrina. Sabe essa expressão maravilhava-se? ¿Saben esa expresión Eu não maravillarse? sei nas versões em espanhol. Yo no sé la versión española. Sei que na versão Reina Valera Sé que la versión Reina Valera está atónitos. está la palabra atónitos, Assustados. asustados. Em português, infelizmente, está maravilhados. En portugués, infelizmente, está maravillados. Esta palavra não tem sentido positivo. Esta palabra no tiene sentido Tem um positivo, sentido negativo. tiene sentido negativo. Eles estavam atônitos, Ellos estaban atónitos, assustados. asustados. Porém, somente isso. Sin embargo, solamente eso. Agora, observe a história seguinte. Ahora miren la siguiente historia. Meus irmãos e irmãs, deixa eu colocar um pequeno parênteses. Mis hermanos y hermanas, déjenme colocar un pequeño paréntesis. Nós precisamos estudar os evangelhos. Nosotros necesitamos estudiar los Não evangelios, como leitura qualquer. no como cualquier Não lectura. existe nada mais alto. No existe nada más Não alto, existe nada mais largo. no existe nada más Não largo, existe nada mais profundo no existe nada más do profundo que aquilo que nós encontramos nos evangelhos. que aquello que encontramos en los evangelios. Observe bem. Observe bien. Agora, quando termina o versículo 28, Ahora cuando termina el versículo 28, inicia o versículo 1 do capítulo 8. comienza el versículo primero del capítulo 8. Diz que um leproso Dice que un leproso, aproximou-se de Jesus acercándose a Jesús, e adorava. le adoró. A composição dessa frase La composición de esa frase não diz que ele apenas adorou, no dice que él apenas le adoró, adorava. adoraba. No texto original, En el texto original, o verbo está em ação. el verbo está en acción. Então, a interpretação é: Entonces la interpretación es, quando ele se aproximou de Jesus, cuando él se acercó a Jesús, ele ficou adorando, adorando, adorando. él se quedó adorando, adorando y Ele não adorando. pediu nada, Él no pidió nada, ele adorou. él adoró. Lucas vai dizer que este homem estava coberto de lepra. Lucas va a decir que este hombre estaba lleno de lepra. Levítico capítulo 13 Levítico capítulo 13 diz que ali está a lei do leproso. dice que allí en la ley del leproso, O que o leproso, o que acontecia quando o homem era constatado com lepra? ¿qué sucedía con el hombre al cual se constataba que tenía lepra? Ele era segregado. Él era segregado. Ele devia ficar longe. Él debía quedar lejos. Quando as pessoas se aproximavam, Cuando las personas se acercaban, ele tinha que pôr a mão na boca. él tenía que colocar su mano en la Ele tinha boca que gritar: y él tenía que gritar: impuro, impuro, inmundo, impuro. inmundo, inmundo. Mas aqui diz que esse leproso não fez isso. Mas dice acá que el leproso no hizo eso. Não sabemos explicar. No lo podemos explicar. Aquele homem não podia estar ali. Y aquel hombre no podía estar Então, allí. qual é a visão que você tem? Entonces, ¿cuál es la visión que usted tiene? Quando aquele leproso aproximou, Cuando aquel leproso se acercó, todos fugiram. todos se fueron. Essa é a ideia clara. Esta es una idea clara. E ele prostra, ele adora. Y él se postra y adora. Ele adorou. Él adoró. Ele não pediu nada. Él no pidió nada. Ele adorou. Él adoró. Depois que ele disse: Después es que él Senhor, se quiseres, dice: Señor, si quieres, cura-me, puedes curar. limpa-me. Limpio. Só que Jesus não apenas respondeu. Solo que Jesús no apenas Jesus fez respondió. algo que é um escândalo. Jesús hizo algo que fue escandaloso. Escandaloso. Jesus toca. Jesús lo tocó. Está vendo? ¿Está viendo? Irmãos e irmãs, deixa eu dizer algo para você. Hermanos, hermanos, déjenme decir algo para ustedes. Nós merecíamos o inferno por Nosotros justiça. merecíamos el infierno por justicia. Deus não cometeria nenhuma injustiça se nos mandasse para o inferno. Dios no cometería ninguna injusticia Porque si nos nós manda al éramos infierno. como esse leproso. Porque nosotros éramos como ese leproso. Nós nascemos cobertos de pecados. Nosotros nacimos llenos de pecado. Mas Ele, Mas él, que nunca conheceu o pecado, que nunca conoció Ele se pecado, fez pecado por nós. él se hizo pecado En por él. nosotros. En él Nós fomos declarados nosotros fuimos declarados eternamente eternamente justificados. justificados. Ele não conheceu o pecado, Él no conoció el pecado, mas ele conheceu as consequências dos él nossos. conoció las consecuencias de nuestros pecados. Como deve ser a nossa adoração? ¿Cómo debería ser nuestra adoración? Imagine. Isso é o capítulo 13 de Levítico, depois você leia. Es el capítulo 13 de Levítico, después usted lee. Era o que, esse era o nosso estado. Este era nuestro estado. Nós estávamos fora. Nosotros estábamos E afuera. agora, irmãos, Y ahora, Ele hermano, nos introduziu. Él nos Eu introdujo. sei que eu estou sendo
um pouco cansativo nessa história. Yo sé que estoy siendo un poco agotador con esta Mas você historia, precisa entender. mas usted necesita Porque entender, parece que nós não estamos entendendo o que é salvação. porque parece que nosotros no estamos entendiendo qué es la Deixa eu salvación. transportar você para outra história. Déjeme llevarlo a usted para otra historia. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, Ali a partir do versículo 1. ahí a partir del versículo 1. Jesus estava na casa de um ex-leproso. Jesús estaba en la casa de un ex Não é leproso. curioso isso? ¿No es curioso eso? Ele estava na casa de um ex-leproso. Él estaba en la casa de un hombre que fue Estavam leproso. todos ali à volta. Y estaban ahí todos alrededor. Sabe qual é o capítulo que explica esse capítulo 14 de Marcos? ¿Saben cuál es el capítulo que explica el capítulo 14 de Marcos? É o capítulo seguinte, é o capítulo 14 de Levítico 13. Es el capítulo siguiente del capítulo 13 de Levítico. Então, o capítulo 14 de Levítico Entonces el capítulo 14 de Levítico vai falar sobre a restauração de um leproso. va a hablar de la restauración del leproso. Então está aí, Está ahí. o leproso que foi restaurado. El leproso que fue restaurado. Agora ele podia receber alguém na sua casa. Ahora él podía recibir a alguien en su casa. Ele recebeu Jesus. Y él recibió a Jesús. Que lindo, irmãos. Qué lindo, hermano. Porque aqui estamos todos nós, Porque aquí estamos todos nosotros, ex-leprosos. ex leprosos. Mas o que aconteceu ali? Mas ¿qué sucedió allí? Diz que Maria entrou Dice que María entró com um perfume preciosíssimo, con un perfume carísimo, de nardo puro. de nardo puro. Oh, irmãos. Oh, hermano. Sabe onde era comprado esse perfume? ¿Sabe dónde era comprado ese Do perfume? Himalaia. En el Himalaya. Sabe qual é a distância de Betânia até onde esse perfume foi comprado? ¿Sabe cuál era la distancia desde Betania hasta donde ese perfume era comprado? Possivelmente 2.800 quilômetros. Posiblemente 2.800 kilómetros. Sabe quanto tempo gastava do Himalaia para esse perfume chegar até Betânia? ¿Saben cuánto tiempo gastaba ese perfume del Himalaya llegando a Betania? Em torno de 1 ano e 6 meses. Más o menos 1 año y 6 meses. Sabe quanto custava aquele perfume? ¿Saben cuánto costaba ese perfume? Alguém calculou ali 300 denários. Alguien calculó allí 300 Os denarios. estudiosos fizeram uma conversão Los estudiosos hicieron la conversión em torno de 25 mil. en torno de 25 Sabe o que mil. ela fez? Ela não derramou, ela quebrou. Ella no derramó, ella quebró el vaso. Porque ela não queria que nada voltasse para ela. Ella no quería que nada volviese para ella. Tudo tinha que ser derramado sobre ele. Todo se derramó sobre ella. Sabe o que é isso, irmãos? ¿Saben qué es esto? É o hermano? perfume da adoração. Es el perfume de la adoración. Nós fomos resgatados, Nosotros fuimos rescatados, redimidos. redimidos. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo No hay Jesus. condenación para los que están en Ele Cristo tomou Jesús. todo escrito de dívida que era contra nós. Él tomó toda el acta de deudas que estaba Ele cravou contra na cruz do nosotros. Calvário. Él lo clavó en la cruz Nós del temos que Calvario. olhar para isso. Nós temos que olhar para isso. Nosotros tenemos que mirar para eso. Que tipo de louvor? ¿Qué tipo de Que adoración? tipo de adoração? ¿Qué tipo de Não adoración? é o tipo de adoração que eu tenho que cantar. No es el tipo de adoración que yo solo tengo que É o cantar. tipo de adoração que eu sou. Es el tipo de adoración que yo soy. Que a minha vida diante dele em adoração. Es mi vida delante de Él en adoración. Que o Senhor abra os nossos Que el olhos. Señor abra nuestros ojos. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Él rehusó ser llamado hijo de la hija de ¿Por qué, Faraón. irmãos? ¿Por qué, O que hermano? levou Moisés a abandonar tudo isso? Que llevó a Moisés a abandonar todo esto. Ele viu algo maior. Él vio algo mayor. Ele viu algo mais profundo. Él vio algo más profundo. Ele viu algo que Faraó não podia se comparar. Él vio algo que no se podía comparar con Ele Faraón. viu algo que todo o Egito perdeu o seu brilho. Él vio algo que todo Egipto hizo que perdiera su brillo. Irmãos, aqui há uma nota extremamente importante. Eu quero chegar até ela daqui a pouco. Hermanos, aquí hay una nota extremadamente importante. Yo Yo quiero que quiero você llegar allá veja. de aquí a poco. Yo quiero que usted vea Como que esse escritor vai definir a história de Moisés? cómo es que este escritor va a definir la historia de Moisés. Meus irmãos e irmãs, Mis hermanos y hermanas. Paulo tinha cartas. Pablo tenía cartas. Olha Atos 9. Mire Hechos 9. Ele tinha cartas. Él tenía Ele cartas. estava cheio de autoridade. Él estaba lleno de autoridad. Aquele homem estava cheio de todo o orgulho Este hombre estaba lleno de todo da sua orgullo, posição, de su da sua posición, religião. de su religión. Paulo era, humanamente falando, um homem completo. Pablo era humanamente hablando un hombre muy completo. Paulo era um modelo de homem que todos queriam talvez ser. Pablo era el modelo de hombre que todos tal vez É uma querían ser. dedução minha. Es una deducción mía. Ele talvez fosse o homem mais proeminente dentro do judaísmo naquele tempo. Tal vez él era el hombre más prominente del judaísmo en aquel Mas tiempo. agora ele vai para Damasco. Mas ahora él va para Damasco. Só que o céu se abre. Solo que el cielo se Uma abre luz invade o seu y ser. una luz invade su O ser. joga por terra.
Y es derribado E aquí. ali ele perde a sua visão natural. Y ahí pierde su visión natural. Mas ele tem uma visão celestial. Mas tiene una visión celestial. Ele viu Cristo. Él ve a E Cristo. quando ele vê Cristo, Y cuando él ve a Cristo, ele vai interpretar isso em Filipenses capítulo 3, versículo 8. él va a interpretar eso en Filipenses 3, versículo Ele 8. diz assim: eu perdi todas as Él coisas dice así: yo perdí todas las cosas por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo por causa de la gloria y conocimiento de Se a Cristo. nossa visão de Cristo não nos leva a perder todas as coisas, então não vimos a Cristo. Si la visión de Cristo no nos lleva a perder todas las cosas, entonces no vimos a Cristo. Existem outras coisas que estão roubando os nossos afetos, Existen otras cosas que están robando nuestros roubando a nossa afectos, atenção. robando nuestra atención. Eu não estou falando da sua responsabilidade. Yo no estoy hablando de su Eu estou responsabilidad. falando dos seus afetos. Yo estoy hablando de aquello que usted ama, sus Estou falando do afectos, seu tempo, de su tiempo, das suas de prioridades, sus das prioridades, suas de preferências. sus O que preferencias. Cristo representa para você. ¿Qué representa Cristo para Sua usted? vida cristã. ¿Qué es su vida Isso cristiana? é senso de eternidade. ¿Tiene ese sentido de eternidad? Isso é anelo por Ele. ¿Usted tiene ese anhelo por O Él? contrário disso ¿O por contrario de eso? é religião. Es religión. Lembra, tem um texto em Oséias 8,13. ¿Usted recuerda el texto de Oseas 8:13? Diz assim: porque amam os sacrifícios, sacrificam. Porque aman los sacrificios, sacrifican. Nós podemos amar o culto e cultuar. Nosotros podemos amar el culto y hacerlo. Nós podemos amar a adoração e adorar. Nosotros podemos amar la adoración y adorar. Mas essa não é a vida cristã. Mas eso no es la vida A cristiana. vida cristã é: nós amamos Cristo, por isso cultuamos. Nuestra vida cristiana es porque amamos a Cristo, por eso adoramos. Nós adoramos porque amamos a Cristo. Nosotros adoramos porque amamos a Cristo. Paulo diz: eu perdi todas as coisas. Pablo dice: yo perdí todas las Por cosas causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. por causa del sublime conocimiento de Cristo Ele Jesús. diz: por amor do qual eu perdi todas as coisas. Dice: por el amor del cual lo he perdido todo. E as considero como refúgio Y las considero como basura para ganhar a Cristo. para ganar a Que Cristo. coisa linda, irmãos. Qué cosa hermosa. Foi isso que aconteceu com Moisés. Fue eso que sucedió con Moisés. Olha o que diz o versículo 25. Mire lo que dice el versículo 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios a usufruir os prazeres transitórios do pecado. y gozar los deleites temporales del pecado. O Egito era um sistema de aparência. Egipto era un sistema de apariencia. O Egito era um sistema de aparência. Egipto era un sistema de puras apariencias. Porém, a eternidade se tornou tão real para Moisés Sin embargo, la eternidad se tornó tan real para que Moisés sofrer com o povo de Deus era um privilégio. que sufrir con el pueblo de Dios era un privilegio. Ele preferiu descer daquelas glórias, Él prefirió descender de aquellas glórias passageiras, glorias pasajeras, para sofrer com o povo de Deus. para sufrir con el pueblo de Dios. Aí você vê que ele passou a ser um homem governado pela eternidade. Ahí usted se da cuenta que Moisés pasó a ser un hombre gobernado por la eternidad. Todos nós sabemos que Moisés, quando o povo de Israel saiu do Egito, Todos sabemos que Moisés, cuando el pueblo salió de Egipto, e eles caminharam por 12 estações até chegar ao Sinai. ellos caminaron 12 estaciones hasta llegar al Sinaí. E ele subiu 11 vezes ao Sinai. Y él subió 11 veces al Sinaí. Ali ele foi conhecendo Deus. Ahí él fue conociendo a Ele Dios. foi conhecendo a visão de Deus, Él fue teniendo una visión o de Dios, coração de Deus, el corazón de a Dios. visão da casa e do sacerdócio. Ahí recibió la visión de la casa y del Isso sacerdocio. tomou toda a vida de Moisés. Eso tomó toda la vida de Moisés. Então nós vemos que esse homem viveu 40 anos naquele deserto, Entonces vemos que ese hombre vivió 40 años en ese desierto junto com o povo de Deus. junto con el pueblo de E por Dios. que ele nunca desistiu? ¿Y por qué fue que él nunca desistió? Mesmo diante de um povo que murmurava, Aún delante de un pueblo que murmuraba, mesmo diante de tantos sofrimentos, aún delante de tanto sufrimiento, angústias, angustia, dores, dolor, privações, restricciones, provações. pruebas. Por que ele nunca desistiu? Porque él nunca desistió. Era o peso da eternidade, Era el peso de la era a eternidad. visão da Era eternidade. la visión de la eternidad. Seu coração não estava aqui nessa Su terra, corazón no estaba aquí en seu esta coração tierra. estava no céu. Su corazón estaba en los cielos. Amados irmãos, Amados hermanos. lembre-se de um texto que citamos hoje pela manhã. Recuerda el texto que citábamos hoy en la mañana. Efésios 2:6.
Efesios 2:6. nos ressuscitou Nos e resucitó. nos fez assentar nos lugares Nos celestiais em hizo Cristo. sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Veja como Paulo vai interpretar isso em Colossenses capítulo 3. Mire cómo Pablo va a interpretar eso en Colosenses Ele começa capítulo assim no 3. versículo 1. Él comienza así en el capítulo 1. Se, Versículo 1. pois, fostes ressuscitados com Cristo. Si puedes resucitaste con Cristo, Há uma outra maneira de dizer isso. hay otra manera de decirlo. Se, pois, estáis assentados com Cristo nos lugares celestiais. Si pues estás sentado con Cristo en los lugares celestiales, Oh, irmãos e irmãs, oh hermanos, nós sabemos que o nosso corpo está aqui. nosotros sabemos que nuestro Isso é cuerpo está óbvio. aquí. Eso es obvio. Mas aonde está o nosso coração? Mas ¿dónde está nuestro Aonde corazón? está a nossa consciência? ¿Dónde está nuestra Aonde conciencia? está a nossa mente? ¿Dónde está nuestra mente? Aonde estão os nossos afetos? ¿Dónde están nuestros É afectos? isso que Paulo diz. Es eso que Pablo está Se, diciendo. pois, Si pues ressuscitastes com Cristo, resucitaste con Cristo, buscai as coisas do alto, buscar las cosas de pensai arriba, nas coisas de cima, pensar en las cosas de arriba, não nas daqui da terra, no en las de aquí en la tierra, porque morrestes, porque morimos e a vossa vida y nuestra vida está dentro da vida de Cristo. está dentro de la vida de Cristo. Não é o que ele diz em Efésios 2:5. Lo que él dice en Efesios 2:5, E juntamente com ele y juntamente con él vos ressuscitou. nos resucitó. Deus nos uniu a Cristo. Dios nos unió a Cristo. Deus nos colocou dentro de Cristo. Dios nos colocó dentro de Cristo E ele colocou Cristo dentro de y colocó nós. a Cristo dentro de Essa é nosotros. uma união orgânica. Esto es una unión É orgánica, inseparável. es inseparable. Essa é uma resposta da oração de Es Jesus. una de las respuestas a la oración de Ele Jesús. ora em João 17:24. Él ora así en Juan 17, verso Ele diz 24. assim como és tu em mim Así como tú eres en mí e eu em ti, y yo en ti, sejam eles em nós. que ellos sean uno en nosotros. Ah, irmãos, é isso que os pais capadócios chamavam de pericorese. Eso es lo que los padres capadocios llamaban pericores. Quando eles estão entendendo a trindade. Cuando ellos entendían a la Trinidad, Eles entenderam que a trindade é como 3 círculos concêntricos. ellos entendían que la Trinidad era como 3 círculos concéntricos Eles giravam dentro que deles giraban dentro de para ellos mostrar a união, para mostrar la unión, a intimidade, la intimidad, como as 3 pessoas da trindade estavam unidas. como las 3 personas de la Trinidad estaban unidas. Ninguém ou nenhum vivia para si. Ninguno vivía para sí mismo, Cada um vivia para o outro. cada uno vivía para el Cada otro, um vivia dentro do outro. cada uno vivía dentro del E otro. foi isso que Deus fez. Y eso fue lo que Dios Ele hizo. nos colocou dentro da vida da trindade. Él nos colocó en Agora la nós vida de fazemos la Trinidad. parte dessa Ahora, pericorese. ahora nosotros hacemos parte de esa pericoresis. Glórias a Deus. Gloria a É Dios. assim que nós estamos unidos em Es Cristo. así que nosotros estamos unidos en Então, Cristo. Paulo diz, Entonces Pablo dice, se nós ressuscitamos si nosotros resucitamos com Cristo, con Cristo, estamos nos lugares celestiais. estamos en lugares celestiales. Nós Nosotros estamos ocupados estamos com ocupados aquilo que Deus está ocupado. con aquello que Dios se A ocupa. nossa mente está nos céus. Nuestra mente está en los cielos, Nossos pés estão na terra. nuestros pies en la tierra. Temos nosso trabalho, Tenemos nuestro trabajo, temos nossas ocupações, tenemos las ocupaciones, temos grandes responsabilidades, tenemos muchas mas responsabilidades. isso não rouba os nossos afetos. Mas eso no debe robar nuestros Não afectos, rouba a nossa atenção. no debe robar nuestra atención. Vamos avançar um pouco mais. Vamos a avanzar un poco más. Veja o versículo 26. Mire lo que dice el versículo 26. Diz, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Preste atenção aqui. Mire fijamente aquí. Observe a palavra considerou. Observe esta palabra, consideró. A tradução dela, do texto original, La traducción en el texto original, é calcular. calcular. Ele avaliou. Él evaluó, Ele estimou que havia algo de maior valor. él estimó que había algo mucho más valioso. O que era para Moisés algo de maior valor. ¿Y qué era para Moisés de mayor valor? Irmãos, é algo extremamente assustador que está nesse texto. Es algo extremadamente asustador lo que está en este texto, O opróbrio de Cristo. el oprobio de Cristo. Mas, irmãos, parece a mais absurda incoerência. Hermanos, parece una absurda incoherencia, Porque quando Moisés saiu do Egito, Cristo nem tinha encarnado. porque cuando Moisés salió de Egipto, Cristo ni se había encarnado. Você já pensou nisso? ¿Usted ya había pensado en eso? Não
tinha encarnação. No había encarnación. Aonde estava o opróbrio de Cristo? ¿Dónde estaba el oprobio de Cristo? Da onde que esse escritor tirou isso? ¿De dónde es que este escritor saca esto? Ah, irmãos, nós podemos pensar assim. Hey, hermano, nosotros no podemos pensar así. Sabe qual é a visão que nós temos, irmãos? ¿Sabe cuál es la visión que nosotros tenemos, É hermano? que somente depois do evangelho escrito, Es que solamente después de que el evangelio fue escrito, histórico, é históricamente, que a revelação cristológica apareceu. es que la revelación cristológica No. ahí apareció más. No, Deus estava falando do seu filho. Dios Jesus. estaba hablando de su hijo. É isso que este capítulo 11 vai nos dizer. Eso es lo que el capítulo 11 nos va a decir. Veja que o sacrifício de Abel Mire el sacrificio de Abel. apontava para ele. Apuntaba para él. Tudo o que você vai ver nesse capítulo Todo lo que usted va a ver en este capítulo apontava para ele. apuntaba para él. Diz que Moisés, pela fé. Dice que Moisés por la fe, Observe Hebreus capítulo 12, versículo 2. observe Hebreos 12, versículo 2, Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. mirando fijamente el autor y consumador de nuestra fe. Quem é o autor e consumador da fé? ¿Quién es el autor y consumador de Es nuestra Jesús. fe? Es Jesús, É o nosso Senhor. es nuestro Señor. Então, como que Moisés poderia ter a fé? Entonces, ¿cómo es que Moisés podría tener esta A fé fe? não nasceu em Moisés. La fe no nació en Moisés, Não nasceu em Abraão. no nació en O Abraham. autor da fé é o nosso Senhor El Jesus. autor de nuestra fe es nuestro Señor Jesús. Toda a história da Bíblia, Toda la historia de la Biblia, toda a história do povo de Deus, toda la historia del pueblo de é uma Dios, história es cristológica. una historia Quando cristológica. você estuda toda a história de Moisés, Cuando usted mira toda la historia de Moisés, tome, por exemplo, tome por o ejemplo tabernáculo, el tabernáculo, todas as medidas, todas las medidas, todo o material, todos los materiales, todas as cores, todas las cortinas, apontava para onde? apuntaban para dónde? Apontava para Cristo. Apuntaban para Cristo. Tudo apontava para Cristo. Todo apuntaba para Nos Cristo. mínimos detalhes. Aún en los mínimos Era tudo detalles, cristológico. eran todos apuntando a Cristo. Como que o autor aos Hebreus vai definir a vida de Moisés? ¿Cómo es que el autor a los hebreos va a definir la vida de Moisés? Vai definir de uma forma Va a cristológica. definirla de una manera cristológica. Veja todas as festas, Mire todas las fiestas, todos os sacrifícios. todos los sacrificios. Apontava para onde? ¿Hacia dónde apuntaba? Apontava para Cristo. Apuntaba para Cristo. Então, o que nós podemos ver? Entonces, ¿qué es lo que podemos Que ver? esse autor vai interpretar a vida de Moisés em Cristo. Que este autor va a interpretar a Moisés desde Cristo. Se nós podemos olhar para trás e ver a cruz, Si nosotros podemos mirar para atrás y ver la cruz, nós sabemos que todos aqueles, assim como Moisés, y nosotros sabemos que todos aquellos, así como Moisés, eles caminharam ellos caminaron olhando para frente, mirando para el frente, olhando para a cruz. mirando para la cruz. É isso, irmãos. Es esto, Você não hermano. perde todo o sentido. Si no pierde todo el sentido. Eles tinham fé em quê? ¿Ellos en qué tenían Por fe? que eles faziam tudo aquilo? Porque ellos hacían todo Havia uma eso. esperança viva. Había una esperanza viva. Olha a declaração de Abraão em Mira. Gênesis 22. Mire la declaración de Abraham en Génesis 22. Quando Isaac disse: Cuando Isaac dice, Pai, aqui está o cutelo. Padre, aquí está el cordero. Aqui está o cutelo. Aquí está el cuchillo. Aqui está a lenha. Aquí está la ley. Está o fogo. Está el Mas fuego. aonde está o cordeiro? ¿Mas dónde está el cordero? Ele disse: Deus proverá. Não para Dice, nós. Dios proveerá para Não nosotros. para mim. No para mí, Mas para si mesmo. mas para sí mismo. O cordeiro. El cordero. Lembra de João? ¿Recuerda de Quando ele viu Jesus, cuando él vio a ele Jesús? disse assim: Eis o cordeiro. Él dijo así, este es el cordero. Sabe essa expressão eis? ¿Sabe? Esta expresión No es, texto grego en el texto griego é enfático. es É enfático. como se ele dissesse: Aí está. Es como si él dijese, ahí É está. como se houvesse um eco na história. Es como si hubiera sucedido un eco en la E historia. agora João Batista vai dizer: Y ahora Juan el Bautista va a decir, Eis o cordeiro. este es el cordero. Como respondendo a Abraão: Como respondiendo a Abraham, Deus proverá para si Dios se proveerá o para sí cordeiro. el João cordero. Batista vai dizer: Eis o Juan cordeiro. el Bautista va a decir, este es el cordero. Irmãos, Cristo é a chave de toda a história da palavra de Hermanos, Deus. Cristo es la llave de toda la historia de la palabra. Quando de Dios. você lê Hebreus, Cuando usted lee Hebreos, você fica impressionado, usted queda impresionado porque ele estava lá, porque él estaba de allá. forma tipológica, De forma tipológica, porém real. porém real,
Veja 1 Coríntios, Vea 1 Corintios, capítulo 10, capítulo 10, versículo 4. versículo 4. Olha que coisa espantosa. Mire qué cosa Quando espantosa. está falando ali de Moisés, Cuando él está hablando ahí de Moisés, quando eles estavam peregrinando, cuando él estaba en el Paulo peregrinaje, diz assim, havia uma rocha que o seguia. él dice así, había una roca que los Olha que seguía. coisa impressionante. Mire qué cosa E a impresionante. rocha era Cristo. La roca era Cristo. Cristo estava lá, Cristo estaba em ahí, figuras, en em figuras, en sacrifícios. sacrificio. Ele estava sendo revelado. Él estaba siendo Assim como revelado. ele foi revelado para nós nessa palavra. Así como Él fue revelado para nosotros con esta palabra. Ele foi revelado nos sacrifícios. Él fue revelado en los sacrificios. Irmãos, então veja como o escritor aos Hebreus mostra isso. Hermanos, entonces vea cómo el autor de los Hebreos muestra esto. A vida de fé de Moisés não era um pulo no escuro. Ah, la vida de Moisés no era un paño oscuro. Era uma visão celestial. Era una visión celestial. Era uma visão de Cristo. Era una visión de Tudo apontava para ele. todo apuntaba para E él. quando ele viu isso, irmãos, Y cuando él vio eso, ele jamais pensou no Egito. él jamás pensó en Egipto. Ele jamais pensou no trono do Egito. Jamás pensó en el Nas trono, glórias do Egito. en la gloria de Egipto. Ele preferiu participar dos sofrimentos de Cristo. Él prefirió participar de los sufrimientos de Cristo, Mesmo que de forma antecipada. aunque fuera de forma anticipada. Ele estava participando dos sofrimentos de Él Cristo. estaba participando de los Isso é sufrimientos. maravilhoso, Eso irmãos. es maravilloso, hermano. Porque essa foi a vida de Paulo. Porque esa fue la vida de Pablo, A vida de todos os santos após a cruz. la vida de todos los santos Mas después de la cruz. antes da cruz, Más aún antes de la nós cruz, temos a descrição de um homem tenemos la descripción de un hombre que ele já estava sofrendo. que él ya estaba E olhando para o sufriendo, seu sofrimento, mirando para su não sufrimiento, como sendo um fim em si mesmo, no como si esto fuera un fin en sí mas mismo, como uma participação antecipada más como una participación En- de antemano todos os sofrimentos que o Messias prometido iria passar. de todos los sufrimientos del Mesías prometido Olha o que ele diz. iría a pasar. Mire lo que él dice. Ele considerou os sofrimentos de Cristo, Él consideró los sufrimientos o de Cristo, opróbrio de Cristo, el oprobio de a Cristo, vergonha de la Cristo, vergüenza o de Cristo, desprezo por Cristo, ou de Cristo, el desprecio de Cristo, por maiores por riquezas. unas mayores Irmãos, riquezas. isso é impressionante. Hermanos, esto es Sabe o que esse texto impresionante. está dizendo? ¿Sabe qué está diciendo este Que pasaje? mesmo sem ver a Cristo, Que aún él sin ver a Cristo, ele já estava sofrendo por causa dele. él ya estaba sufriendo por Ou então, causa tira de esse él. texto da sua Bíblia. Oye, hermano, quita ese Passa versículo de su Biblia. uma caneta aí e pega. Tome una esfera y recalque. É porque é o que está escrito. Tache. Porque está escrito. Mas diz que ele fez isso pela fé. Mas él hizo eso Isso é por la fe. impressionante, irmãos. Esto es impresionante. Qual é a visão que nós temos de Cristo? ¿Cuál es la visión que tenemos de Cristo, Porque você hermanos? pode olhar na palavra de Deus. Lo que podemos ver en la palabra Você de pode Dios. ver na história. Usted puede ver la Você pode historia. até ir em Jerusalém se você quiser. Usted puede ir hasta Jerusalén si quiere. Nada pode contradizer. Nada puede contradecir. Mas a fé que está dentro de nós, Mas la fe que está dentro de no dia que nosotros. você ouviu o Evangelho, El día que oímos el Evangelio. Romanos 10, 17, Romanos 10, a 17. fé vem pelo ouvir a palavra de La fe Deus. viene por el oírlo y la E palabra. ela de não é Dios. nossa. Y ella no es nuestra. Olha o que diz Paulo em Efésios 2:8. Mira lo que dice Pablo en Efesios 2:8. Pela graça sois salvos, Por la gracia sois salvos, por meio da fé. por medio de la fe. É isso. Es esto. A expressão isso Y esto significa que nem a graça e nem a fé vem de nós. significa que ni la gracia ni la fe viene de É nosotros. dom de Deus. Es don de Dios. Oh, irmãos, nem fé para crer nós tínhamos capacidade. Hermanos, ni fe para creer nosotros teníamos. Mas o Evangelho, quando entrou em nós, ele produziu essa fé. Mas el Evangelio cuando Glórias a nosotros Deus. produce- Aleluia por isso. Aleluya. E hoje nós cremos. Y nosotros hoy creemos. E nós estávamos mortos. Y nosotros estábamos muertos. Mas esta palavra da fé Mas esta palabra foi como aquela palavra de Jesus. fue como aquella palabra de Jesús. Lá naquele túmulo de Lázaro. Allí en la Túmulo de tumba Lázaro. de Lázaro. Ele disse, Lázaro, sai para fora. Dijo Lázaro, sal. Aquela palavra entrou na morte. Aquella palabra entró en la muerte. E trouxe Lázaro à vida. Trajo a Lázaro a la vida. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nosotros estamos muertos en delitos Mas y quando o pecados. Evangelho entrou em nós, Mas cuando el Evangelio entró en nos nosotros, ressuscitou nos juntamente resucitó com Cristo. juntamente con Cristo. Pela graça sois salvos. Por la gracia, Por meio da fé. por medio de la Isso fe. não é nosso. Eso É dom de Deus. no es de nosotros, es Glória. don de Dios. Veja, a fé não é irracional. Mire, la fe no es A irracional. fé calcula com outra régua. La fe calcula con otra O norma. mundo calcula pelo visível. El mundo calcula por lo que ve, A fé pelo invisível. la fe por el invisible. A fé avalia tudo por aquilo que é eterno. Ah, la fe valida todo por aquello que es eterno. Agora veja
coisa linda. Ahora mire este asunto, una cosa linda. Nós vivemos hoje pela fé. Nosotros hoy vivimos por la Não vivemos por aquilo que o mundo diz. No vivimos por aquello que el mundo dice. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Abra su Biblia en Romanos capítulo 8. Vamos ver os versículos 24 e 25. Vamos a ver los versículos 24 y 25. Dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Veja a grandeza desse texto. Mire la grandeza de este pasaje. Observe bem o que Paulo diz aqui. Mire lo que Pablo dice aquí. Pois na esperança fomos salvos. Que por esperanza fuimos salvos. Deixa eu explicar algo para você. Déjeme explicar algo para usted. Está vendo a palavra esperança aí? ¿Está viendo la palabra esperanza ahí? Essa palavra no texto original é linda. Esa palabra en el texto original es linda. O que é a esperança para nós em nossa linguagem? ¿Qué es esperanza para nosotros en É nuestro uma lenguaje? possibilidade. Es una posibilidad. Por exemplo, eu tenho a esperança de voltar para minha casa. Por ejemplo, yo tengo la esperanza de volver a mi casa. Todos aqui têm esperança de voltar para casa. Todos aquí tienen esa esperanza. Não é certeza. No es esa. Verdade? Alguém que pode passar mal e não ir para casa e ir para o hospital. Alguien puede pasar mal y no ir para la casa, ir para el hospital. E alguém pode falar, sabe uma coisa, eu estou gostando muito, eu não vou voltar para casa, eu Alguém vou pode resolver, vou dizer- ficar por aqui. Yo estoy gustando mucho esto y no voy a volver para mi casa. E dá vontade, né? Es lamentable. Mas escute bem, meus irmãos e irmãs. Mas escuche bien, A hermano. palavra esperança não é isso. La palabra esperanza no es Essa eso. palavra no texto original La palabra en el texto original é uma certeza antecipada. es una seguridad anticipada. É um gozo antecipado. Es un gozo É anticipado. como se você já estivesse se sentindo dentro da sua casa. Es como si usted ya hubiera llegado a su casa. É como se você já sentisse o conforto da sua casa. Era como si usted sintiera el confort de su casa. Por isso a palavra aqui dá a ideia de um antigozo antecipado. Por eso aquí da la idea de la palabra con antigozo, anticipado. Hoje pela manhã nós vimos aqueles dois textos de 2 Tessalonicenses 2:1 e Hebreus 10:25. Hoy vimos en la mañana esos dos pasajes, 2 Tesalonicenses 2:1 2:1 e Hebreus 10:25. y Hebreos 10:25. Duas reuniões. Dos reuniones, Uma futura, una futura uma presente. y una presente. Uma será nos lugares celestiais Una será en los lugares e outra na celestiales terra. y otra en la Mas é tierra. o mesmo povo. Mas es el mismo Somos pueblo. nós. Somos nosotros. Será que o nosso reunir já está antecipando a glória por vir? ¿Será que nuestro reunir está anticipando la gloria que ha de venir? Irmãos, isso é sério. Hermanos, esto es serio. Nós temos que meditar nisso. Nosotros necesitamos meditar en eso. Nós temos que ter uma vocação ascensional. Nosotros tenemos que tener una vocación Ascensional. en ascenso. Veja Filipenses 3:14. Mire Filipenses 3:14. Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficam, Pablo dice, dejando las cosas que quedan atrás avançando para as que diante de mim estão. y avanzando para las que están por delante. Prossigo para o alto, Prosigo a la meta, para o prêmio da soberana vocação. para el premio del supremo llamamiento. Essa expressão que está em português, soberana, Esa expresión en portugués soberano é ascensional. es en ascenso. Nós temos uma vocação ascensional. Nosotros tenemos un llamamiento en ascenso. Preste atenção nisso. Ponga atención en eso. Deixa-me colocar luz aqui. Déjeme colocar un poco de luz en eso. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Segunda de los Corintios capítulo 3 verso 18. Diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória. Dice que estamos siendo transformados de gloria en gloria. O que significa, irmão? Nós já estamos experimentando a glória. Significa que ya estamos experimentando la Deixa eu gloria. colocar um parênteses pequenininho aqui. Debe colocar un paréntesis pequeño acá. Você já viu as pessoas orando por avivamento? Usted ya vio las personas orando por avivamiento. Como elas oram? ¿Cómo ellas son? Senhor, traz avivamento para nós. Señor, trae avivamiento para Avívanos. nosotros. Avívanos. Não é? Irmãos, não tem nada que seja mais incoerente do que isso. Hermano, no tiene nada más que sea, no tiene nada más que sea Nós precisamos entender incoherente que eso. o avivamento ele é pessoal. Nosotros necesitamos entender que el E avivamiento outra es coisa, personal. avivamento é a condição normal de um cristão. Y el avivamiento debe ser la condición normal de Um un cristão cristiano. que não está avivado, ele já está morto. Un cristiano que no está avivado está Então muerto. você não tem que pedir avivamento. Entonces usted no tiene que pedir avivamiento. Você tem que pedir, Senhor, me dá arrependimento. Usted tiene que pedir, Señor, dame Eu arrepentimiento. preciso converter. Yo me necesito Eu convertir. preciso ser transformado. Necesito ser transformado. Veja, irmãos, 2 Coríntios capítulo 6. Mira, hermano, 2 Corintios capítulo 6. Paulo fala sobre receber a graça de Deus de maneira vã.
Pablo habla de recibir en vano la gracia de Dios. Só que muitos cristãos estão acreditando ¿Sabe lo que muchos cristianos están creyendo? que a graça é uma coisa banal. Que la gracia es una cosa vana. Olha como que é a palavra. Mire cómo es la palabra. Graça. Gracia. É de graça. Es de gracia. É de graça. Es de gracia. Para você e para mim. Es para usted y para mí. Mas para Deus custou tudo. Mas para Dios Ay, costó todo. Então nós podemos dizer assim. Entonces nosotros podemos decir Gracia. así. É a Gracia palavra mais cara, es la palabra más mais costosa, alta, más alta, mais larga, más mais larga, profunda más profunda que existe dentro de Deus. que existe dentro de Dios. Uma graça que não nos transforma. Una gracia que no nos Uma graça transforma. que não muda o meu viver. Es una gracia que no cambia mi vida. É desgraça. Es una desgracia. Então nós não podemos ter uma desgraça. Entonces nosotros no podemos tener una desgracia. Nós temos que ter uma graça que nos transforma. Nosotros tenemos que tener una gracia Se que a nos sua vida não transforma. está sendo transformada de Se sua glória vida- em glória, No está siendo transformada de gloria en gloria. então não é graça. Entonces no es Aí gracia. você diz o que é. Entonces usted dice, dígame qué es. Está vendo, irmãos? ¿Está viendo, hermano? Vamos para outro texto. Vamos a ir a otro texto. Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Hebreos 2, Hebreos 2, Eu só vou versículo citar. 17. Diz que o nosso Senhor Jesus ele está nos conduzindo à sua glória. Yo solo lo voy a citar. Dice que nuestro Señor Jesús nos está conduciendo a su gloria. A sua glória. Essa Sua glória. é a mensagem de Hebreus. Ese es el mensaje de Hebreos. A vida cristã nos lugares celestiais. La vida cristiana en los lugares celestiales. Hebreus 6:20 diz que Jesus entrou por nós. Hebreos 6:20 dice que Jesús entró por nosotros. Hebreus 7:25 diz que ele pode salvar completamente Hebreos 7:25 dice que Él nos puede salvar completamente. aqueles que por ele se achegam a Deus, Aquellos que por Él se acercan a Dios. vivendo sempre para interceder por nós. Viviendo siempre para interceder por nosotros. Aí Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz assim: Ahí Hebreos 10, versículo 19 dice así. tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Teniendo osadía para entrar al lugar santísimo. É o mesmo que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo Es 16. lo mismo que está dicho ahí en Hebreos 4, versículo 17. Acheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Aí você vai ver no capítulo 10, versículo 38. Ahí usted va a ver en el capítulo 10, versículo 38. O meu justo viverá pela fé. El justo vivirá por la E fe. se ele retroceder, Y si yo retrocediere, nele não tem prazer a minha alma. Él no se agradará. O que ele está dizendo? ¿Qué está Que diciendo? o cristão não pode viver a vida cristã fora dos lugares celestiais. El cristiano no puede vivir la vida fuera de los lugares celestiales. Hoje nós já podemos desfrutar dessa viva esperança. Nosotros ya hoy podemos disfrutar de esa viva A esperanza. nossa esperança não é a última que morre. Nuestra esperanza no es la última que A muere. nossa esperança ressuscitou Nuestra esperanza resucitó e abriu um vivo e novo caminho para nós y entrar. abre un nuevo y vivo camino para Mesmo no nosotros. corpo dessa carne, Aún en el cuerpo de este mesmo carne, vivendo essa vida, aún viviendo en esta com vida, todas as suas fraquezas, con todas nuestras debilidades, nós podemos viver uma vida celestial. nosotros podemos vivir una vida Nós celestial. podemos viver uma vida em comunhão com o trono de Deus. Nosotros podemos vivir una vida en comunión con el trono de Dios. Então vamos voltar aqui para o texto de Romanos. Entonces vamos a volver aquí para el texto de Romanos. Olha o que ele diz: Mire lo que él dice. pois na esperança Nuestra esperanza. fomos salvos. Por esperanza. Porém, a fomos salvos. esperança que se vê Pero la esperanza que se ve não é esperança. no es esperanza. A nossa esperança nós não podemos ver, Nuestra esperanza nosotros no la podemos mas ver, nós podemos sentir. mas la podemos sentir. Nós podemos desfrutar. La podemos disfrutar. Todo cristão redimido, Todo cristiano ele redimido está sendo transformado de glória em glória. está siendo transformado de gloria en Ele está gloria. sendo conduzido à glória. Él está siendo conducido a la E gloria. nessa condução de Cristo a todos nós, a sua glória, Y en este llevarnos Cristo a su gloria, nós estamos sendo transformados. nosotros estamos siendo Não por transformados, uma graça vã, no por una gracia vana, mas por uma graça poderosa. mas con una gracia E poderosa. nessa graça, Y en esta gracia, por causa daquele que entrou por nós, por causa de aquel que entró por e ele nosotros, está intercedendo por nós. intercede por Hoje a nosotros. salvação não é na cruz. Hoy la salvación no es en la A cruz. salvação na cruz está consumada. La salvación en la cruz ya fue hecha, Mas a salvação do trono está acontecendo. mas la salvación del trono está Ele sucediendo. está intercedendo Él está intercediendo para que nós entremos mais e mais. para que nosotros entremos À más y medida más. que nós estamos entrando En la medida que nosotros vamos avanzando na comunhão, en la comunión, na palavra, en la palabra, na oração, en las em oraciones, toda a devoção, en toda mais devoción, Ele está nos salvando. Él nos está salvando. Ele está nos salvando de quê? Él nos está salvando
salvando de Ele está qué? salvando a nossa alma. Está salvando nuestra Ele está alma. transformando a nossa Él alma. está transformando nuestra Ele está alma. nos livrando da corrupção do mundo, Él nos está librando de la corrupción del do mundo, poder da del carne. poder de la É carne. disso que Ele está nos salvando. Es de eso que nos está Esta é a salvando. salvação pela vida, Esta salvación por la a vida, salvação pela morte. la salvación por la muerte, Ele realizou na cruz. la realizó en la A cruz. salvação pela vida, La salvación por la vida, como intercessor, como como intercedor, fiador, como fiador, como mediador. como mediador. Ele está realizando lá no trono. Él la está realizando allí Para que en el nós trono, possamos ter uma vida cristã. para que nosotros podamos tener una vida Más cristiana profunda. más profunda. Nenhum cristão salvo, Ningún cristiano salvo, redimido pelo sangue de Cristo, redimido por la sangre de que o Cristo, Espírito Santo habita, que el Espíritu Santo tem o mora en él, direito de ser superficial. tiene el derecho de ser Isso é uma superficial. pessoa superficial. Si usted es una persona superficial, É um pecado. eso es un É pecado, uma desobediência. es una desobediencia. Porque em Efésios, Porque en Efesios, capítulo 5, versículo 18, capítulo 5, verso diz 18, assim: dice así: enchei-vos do Espírito. llenaos, se llenos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Andai no Espírito. Andar en el Espíritu. Se você examinar cuidadosamente, Si usted examina cuidadosamente, você vai saber que os verbos aqui é um imperativo. usted va a darse cuenta que los verbos son un É imperativo. uma ordem divina. Es una orden divina. Ande no Espírito. Anden en el Seja Espíritu. cheio do Espírito. Sean llenos del Espíritu. Então nós temos que andar. Entonces tenemos que Nós andar. temos que entrar. Tenemos que entrar. Então aí entra o versículo 38. Entonces ahí aparece el versículo O 38. justo viverá pela fé. Justo vivirá por la fe. Se ele retroceder, Si él no retrocediera, nele não tem prazer a minha alma. en él no se agradará mi alma. Deus não tem prazer naqueles que são superficiais. Dios no tiene placer en aquellos que son Deus não superficiales. tem prazer naqueles que retrocedem. Dios no tiene placer en aquellos que Nós temos que retroceden. avançar. Nosotros tenemos que Porque o nosso avanzar. Senhor Jesus, Porque nuestro Señor Ele está Jesús, nos conduzindo à sua glória. Él nos está llevando hacia su E gloria. nessa glória, Y en esta gloria, nós estamos sendo nosotros estamos siendo, ascensionalmente estamos siendo conducidos en ascenso transformados y transformados por essa glória. por esta gloria. Você consegue entender? ¿Usted consigue entender Então eso? ele vai dizer aqui, Entonces Él va a decir aquí, preste atenção, mire atentamente. porque o que alguém vê, como Porque, espera? porque aquello que vemos, ¿cómo lo esperamos? Isso é uma contradição, Es irmãos. una contradicción. Mas é porque Paulo está na mesma lógica de Hebreus 11. Porque Pablo está en el mismo razonamiento de Hebreos 11. Nós não vemos, Nosotros no vemos, mas nós podemos sentir. mas nosotros podemos A sentir. palavra esperança aqui diz isso. La palabra esperanza dice aquí. Nós não vemos, Nosotros no vemos, mas já existe um antigozo dentro de nós. pero existe un antigozo, un Dentro gozo de nós. anterior dentro de nosotros. Existe algo queimando o nosso coração. Existe algo que está quemando nuestro corazón. Lá em 1 Pedro capítulo 1 vai dizer: Allá en 1 de Pedro capítulo 1 va a decir, aquele que não havendo visto a mais. aquel que aunque nunca le hemos visto, A mais. amamos. Amamos. Amamos a aquel aunque no le hemos visto. Aí Paulo vai dizer no versículo 25: Ahí Pablo va a decir en el versículo 25, mas mas se esperamos o que não vemos, si esperamos aquello que no aí vemos, diz com perseverança, con perseverancia ou aguardamos. lo aguardamos. Essa é a vida do cristão. Esa es la vida del cristiano. Esta é a verdadeira esperança. Esta es la verdadera esperanza. Glórias a Deus por isso. Gloria a Dios por eso. Isso é maravilhoso, irmãos. Esto es maravilloso, hermanos. Vamos aqui para o versículo 27, já partir para a parte final. Vamos a ver el versículo 27 para ir partiendo hacia el final. Diz assim, pela fé, Hebreus 11, 27. Hebreos 11, 27 dice ahí, por la fe, Ele abandonou o Egito, él dejó Egipto, não ficando amedrontado com a cólera do rei. no temiendo la ira del rey. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Você vê o mesmo texto que acabamos de olhar. Usted ve el mismo pasaje que acabamos de leer, de mirar. Meus irmãos e irmãs, deixe-me mostrar algo para vocês. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7. Mis hermanos y hermanas, déjenme mostrar algo para ustedes en 1 Corintios capítulo 7. Veja o versículo 31. Mire el versículo 31. E os que usam deste mundo, Los que disfrutan de este mundo como se dele não usasse em absoluto. como si no disfrutasen de él.
Porque a figura, a aparência do mundo passa. porque la apariencia de este mundo pasa. Nesse texto eu quero enfatizar algo aqui para vocês. De este pasaje quiero enfatizar algo aquí para usted. Tudo que você vê nesse mundo, Todo lo que usted ve en este mundo, tudo que você desfruta nesse mundo, todo lo que nosotros disfrutamos de Es este mundo pasajero. es pasajero, é efêmero. es efímero. É isso que Paulo está dizendo. Eso es lo que Pablo está Nós diciendo. usamos desse mundo. Nosotros disfrutamos de este Desfrutamos mundo. daquilo que o Senhor tem nos permitido viver. Disfrutamos de aquello que el Señor nos permite Aquilo que vivir. o Senhor nos dá. Aquello que el Señor nos da. Mas Paulo coloca uma observação muito importante. Mas Pablo hace una observación muy Ele diz importante. assim, que essa figura deste mundo Pablo dice así que la figura de este mundo, é a estrutura, la os estructura, valores, los valores, toda a cultura. toda la cultura. Aqui ele usa a palavra esquema, Aquí Pablo usa la palabra esquema, a figura, a aparência. la figura, la Tudo isso apariencia. passa. Todo esto pasa. Tudo isso passa. Todo eso pasa. E é isso que nós precisamos entender. Y es aquello que nosotros necesitamos entender. Essa é a grande verdade. Esto es una gran verdad. Porque olha o que você vê aqui no versículo 27. Porque mira lo que dice aquí el versículo 27. Pela fé ele abandonou o Egito. Por la fe dejó a Egipto. Isso aqui é chave, irmãos. Esta es la llave aquí. Porque existe uma linguagem espiritual aqui. Porque existe un lenguaje espiritual aquí. O Egito é o mundo. Egipto es el mundo. Ele abandonou o mundo. Él dejó el mundo. E diz que ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Y dice que él permaneció firme viendo al invisible. Você vai ver que a fé, ela não é apenas intensidade. Usted va a ver aquí que la fe no es apenas Intensidade. intensidad. Ela é perseverança. Ella es perseverancia. Então, veja que o senso da eternidade Entonces mire que el sentido de la eternidad produziu no coração de Moisés firmeza. produjo en el corazón de Moisés Ele não firmeza. vacilou. Él no vaciló. Este é um ponto importante. Esto es un punto importante Porque muitos irmãos, eles deixam de crer porque muchos hermanos dejan de creer pelo testemunho da sua vida, por el testimonio de su por vida, causa de lutas, por causa de pruebas, provações, privações. de privaciones. Veja essa frase, como aquele que vê o que é invisível. Mire esta frase, como aquel que vio al invisible. Veja, não é um misticismo vazio, No es un misticismo vacío, não é imaginação, no es imaginación, é uma percepção espiritual da realidade de Deus. una percepción espiritual de la realidad de Dios. Deus era para Moisés mais real do que o Egito. Dios era para Moisés más real que Egipto. Ele era mais real do que todas as glórias do Egito. Él era más real que todas las glorias de Egipto. Deus era mais real do que o trono de Faraó. Dios era más real que el trono de Faraón. Ele viu o invisível com tanta clareza Él vio al invisible con tanta claridad que o visível perdeu todo o poder. que lo visible perdió Que todo. coisa linda, Qué irmãos. cosa linda, hermanos. Ele olhou para a eternidade. Él miró para la Isso eternidad. ganhou tanto o seu coração Eso llenó tanto su corazón que toda a aparência do que mundo toda la apariencia de este perdeu mundo valor. perdió valor. Irmãos, isso é que é fé. Hermanos, eso es fe. O contrário disso é incredulidade. Lo contrario sería la Quando incredulidad. o visível passa a governar a minha vida, Cuando lo visible pasa a controlar mi vida, eu já caí na incredulidade. yo ya caí en incredulidad. Mas a fé, ela nos leva a ver o invisível. Mas la fe nos lleva a ver el invisible. Ela já nos leva a sentir o gozo daquilo que é a nossa herança eterna. Ya nos lleva a sentir el gozo de aquello que es nuestra herencia de Diz lo que eterno. ele viu o galardão. Él vio el galardón. Ele já viu a sua promessa. Él vio sus promesas. Irmãos, isso é impressionante. Hermanos, esto es impresionante. Sabe o que esses textos são para nós? ¿Saben lo que son estos pasajes para Uma nosotros? ressonância na nossa espiritualidade. Una resonancia en nuestra Aqui não espiritualidad. tem como eu tentar dar um jeitinho. Aquí no tiene cómo llevarme una vueltica. Eu vou fazer uma segunda interpretação. Aquí no hay cómo hacer una segunda Isso aqui é interpretación. uma ressonância Esto es como una resonancia, dos nossos afetos, una radiografía de da nuestros nossa afectos, de espiritualidade. nuestra espiritualidad. Será que Deus é mais real para nós do que o mundo? ¿Será que Dios es más real para nosotros que el mundo? Será que para a minha alma, Será o que- mundo não tem tomado o lugar de Deus? ¿Será que para mi alma el mundo no ha tomado lugar de Não, Dios? irmãos, isso precisa ser sério. Hoy, hermanos, necesita ser serio. Leva isso a sério. Tome esto en serio. Se você não estiver escutando a voz do Senhor, Si usted no está escuchando la voz del Señor, lamento pela sua vida. yo lo lamento por su vida, Porque é essa apostasia que nós estamos vivendo. porque esa es la apostasía que estamos viviendo. As garras de Satanás, Las garras del diablo, usando todo o poder virtual, usando todo el poder do mundo virtual, digital, del mundo do mundo digital, físico, del mundo e físico tudo mais, y de todo lo tem demás. roubado o
coração de muitos cristãos. ha robado el corazón de muchos A cristianos. forma como que muitos têm barateado a graça do Senhor. La forma como muchos han vuelto la gracia algo Têm barato vivido uma vida de aparência. y llevan viviendo una vida de apariencia. Constitui-se grau elevado de apostasia. Constituye un grado muy alto de apostasía. Lembre-se daquilo que nós lemos hoje em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, e o versículo 8. Recuerden lo que hablamos en 2 Tesalonicenses Nós vimos capítulo 2, aqueles verso que 1. não obedecem ao Evangelho. Nosotros vimos aquellos que no obedecen el Evangelio. Oh, irmãos, lembre do texto de 1 Pedro 1, 8 e 9. Recuerden el texto de 1 Pedro 3:9. 1, 8 e 9. 1, 8 y 9. Aquele a quem não havendo visto, Aquel a quien não havendo visto, no habiéndolo visto, amais. amad. Então, Amáis. olhe bem, irmãos, para terminar. Aquele a quem não havendo visto, amais. Sí, aquel a quien no hemos visto y amamos. Oh, irmãos, Oh, hermanos. veja que Moisés viu o invisível com tanta clareza. Mire que Moisés vio al invisible con Que tanta o claridad Egito perdeu todo o valor que de Egipto perdió todo su valor. Será que nós estamos vendo o invisível? ¿Será que nosotros estamos viendo al invisible? Será que a fé nos leva para a eternidade ¿Será hoje? que la fe nos está llevando a la Será eternidad que nós hoy? já conseguimos contemplar o céu no nosso espírito? ¿Será que nosotros ya conseguimos contemplar el cielo Todo en que nuestro leemos. espíritu? Todo lo que leemos, Tudo o que cantamos todo lo que cantamos acerca da eternidade, acerca de la eternidad, tudo que nós podemos ver na palavra de Deus acerca do mundo invisível, todo lo que podemos ver en la palabra de Dios acerca del mundo, que esses olhos não podem ver agora, que estos ojos no pueden ver ahora, mas um dia contemplaremos. mas un día Como contemplaremos, diz 1 João capítulo 3. como dice 1 Juan capítulo 3. Amados, agora somos filhos de Deus. Amados, ahora somos hijos de Olha Dios. essa frase. Mire esta frase. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Aunque ahora no se ha manifestado lo que hemos de Olha ser. essa frase. Mire esta frase. Havemos de ser. Habremos de ser. O que você é agora, Lo que usted ahora, você não vai ser. usted no va Porque a o que ser. você vai ser, Porque lo que usted va a hacer, ainda você não pode ser agora. aún no lo puede ser ahora. Mas um dia seremos Mas un día seremos transformados. transformados. Nossos corpos serão transformados. Nuestros cuerpos serán E aí transformados. nós vamos vê-lo Y ahí vamos a como contemplar Ele é. tal como Él es. E aí nós vamos entrar na dimensão da Y ahí eternidade. vamos a entrar en la Aquilo dimensión que de la eternidad. jamais vimos. Aquello que jamás vimos E jamais pudemos conceber na nossa mente. y jamás pudimos concebir. É o que Deus já tem preparado para aqueles que o Dios ha amam. preparado para aquellos que le aman. Mas hoje, irmãos, Mas hoy, o hermanos, Espírito está comunicando no nosso el coração. Espíritu está comunicando a nuestros Aquele que corazones. sonda todas as grandezas de Deus. Aquel que sonda todas las grandezas. Todas as profundezas de Deus. Aquel que conoce la profundidad de Ele Dios. está nos revelando na sua palavra. Él se está revelando en su palabra. Que Deus nos abençoe. Que Dios nos bendiga. Que essa fé, que é a capacidade de enxergar o mundo espiritual, o mundo invisível, Que esta fe, que es la capacidad de llegar al mundo espiritual e invisible, ela possa ser alimentada nessa noite pela palavra de que ella Deus. pueda ser alimentada en nosotros. Que o Senhor por te la palabra de ajude. Dios. El Señor nos Que o ayude. Senhor me ajude. Que o Senhor ajude a todos nós. Señor, ayude a todos Bendito nosotros. seja o nome do Senhor para Bendito todos. sea el nombre del Señor para siempre. Vamos ver. Vamos a orar. Oh Padre, Señor, abre nuestros ojos de la fe, Señor, para que podamos contemplar tu grandeza. Amém. Señor, queremos pedirte perdón, Señor, porque tal vez a diferencia de Moisés, Señor, nuestros corazones están en Egipto, Señor, y nuestra mirada está en otras cosas. Señor, Pedimos perdón cuando nuestros afectos, Señor, nuestra motivación, nuestra alegría, Señor, es cualquier otra cosa que no eres tú, Señor. Pedimos perdón cuando como iglesia, Señor, no te amamos, Señor, no te seguimos, no te contemplamos como tú mereces, Señor. Pedimos que todo ídolo, amén, Señor. que todo aquello que atraiga nuestro afecto, Señor, Sí, Señor. que todo aquello que nos distraiga, Señor, que todo aquello que nos corrompa, Señor, tú lo destruyas, Señor. Rompe, Señor,
Destruye, Señor, todo lo que impide que nuestros ojos puedan verte por la fe. No nos dejes ser un pueblo apostatado. No nos dejes ser un pueblo infiel, Señor. No nos dejes ser un pueblo superficial. Señor, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos de tal manera que te podamos contemplar. De tal manera que podamos ser cautivados, Señor. Y podamos caminar alegremente, Señor, aún llevando tu oprobio. Ayúdanos a ser ese pueblo que persevera por la fe, Señor. Que te sigue, que te ama, que está siendo transformado, Señor, en tu imagen y semejanza. Señor, no dejes que nuestros corazones olviden tu palabra. Que ella retumbe profundamente en nuestras mentes, Señor. Que ella nos liberte de todo engaño, Señor. De toda atracción mundana, de toda atracción maligna, Señor. De todo lo que desvíe nuestros afectos de ti. Señor, tu palabra dice que tú estás purificando a tu iglesia, Señor. Limpiando tu iglesia, Señor, para presentártela como una esposa ataviada, pura y sin manchas. Haz eso en nuestras vidas, Señor. Haz eso en nuestros corazones, en nuestras familias, Señor. Haz eso en nuestros hijos, Señor. Haz eso en nuestros hermanos, Señor. Oh, Señor Jesús. Levanta tu iglesia, Señor, a un plano mayor, Señor. Que podamos correr la carrera que tenemos por delante. Que podamos poner la mirada en ti, Señor. En el autor, Señor. Y en el consumador de nuestra fe. Señor, no dejes que seamos indolentes a tu palabra. Concédenos atesorarla, deleitarla, y que ella produzca fruto en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que has ministrado el día de hoy a nuestros corazones, y lo que seguirás haciendo el día de mañana. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, Señor, nuestro intercesor, Señor, y nuestra gloriosa esperanza es tú, Jesús. Bendito eres por los siglos de los siglos. Amén.